Hoje vamos apresentar, pessoal, o primeiro vídeo com retirada de dúvidas, né? Então, essa dúvida é com relação à aula 1, ok? Então, equilíbrio de um ponto material, né? E esse exercício tem o seguinte enunciado: para a situação descrita na figura 2.47, determine o valor de alfa para que a tensão na corda BC seja a menor possível, o valor correspondente dessa tensão. Ok, pessoal? Eu vou resolver de duas formas, ou seja, isso aqui não foi uma dúvida, né? O aluno ele respondeu correto, mas eu queria trabalhar com outra forma da gente ter essa resolução, ok? Então a forma que ele resolveu foi utilizando a lei do seno, né? Ó, colocar a lei dos senos. Ou seja, o que foi que ele colocou? Ele desenhou o triângulo, né, com a carga, e depois ele trabalhou com relação à tensão mínima de BC, ok? Foi exatamente dessa forma. Por exemplo, vamos desenhar o triângulo. Aqui eu tenho uma força de 5.340 newton atuando para baixo, que é a força peso dessa massa aqui. Então aqui eu tenho uma força de 5.340 newton. Depois eu tenho uma força, pessoal, que é a tensão no cabo CA. A tensão no cabo CA está mais ou menos aqui, ó. Pronto, aqui está a tensão no cabo CA, ok? Perceba que esse cabo CA faz com relação à vertical um ângulo de 5 graus. Como essa força está atuando na vertical, né? E percebo que esses ângulos, o 5 graus ficou 50. Deixa eu dar uma apagada aqui nesse zero que não existe mais. É 5 graus, não sei ponto foi que eu tirei 50. De 5 graus. Como você tem aqui os dois ângulos alternos internos, então esse ângulo aqui também é 5 graus, ok? Então beleza. Depois ele pegou e desenhou o T de BC. Então, para ter o equilíbrio, esse T de BC vai ter que sair daqui e vai ter que vir para cá, ó. Isso aqui vai ser o T de BC, beleza? Esse T de BC faz com relação à horizontal um ângulo alfa. Então perceba, pessoal, que o somatório deste ângulos aqui tem que dar 90, já que isso aqui é a horizontal, isso aqui é a vertical, são perpendiculares. Então esse ângulo aqui você faz os cálculos e vocês vão determinar 85 menos alfa, ok? E a soma dos ângulos internos, pessoal, do triângulo tem que dar o que? 180. Então, o que é que vai acontecer com esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui, se você somar esse mais esse, ou seja, 180 menos 85 dá 95. Menos 5 dá 90, né? Então, esse aqui tem que ser 90 mais alfa. 90 mais alfa. Então, quando você utiliza a lei do seno, pessoal, você vai chegar na seguinte conclusão. Ou seja, T de BC, né, que é isso aqui, está para o seu oposto, que é seno de 5 graus, assim como 5.340 newtons está para o seu oposto, que vai ser o seno de 85 menos alfa, ok? Então pronto. Aí o que foi que ele disse? Eu quero saber o valor mínimo deste T de BC. Então o valor mínimo T de BC vai ser quando esse ângulo aqui, pessoal, esse seno de 85 menos alfa for igual a 1. Porque perceba que quando esse aqui for menor do que 1, o que é que vai acontecendo? Esse valor aqui vai aumentando. Quando esse valor chega, por exemplo, a zero, o que acontece? Esse valor vai ficando estupidamente grande.
Como ele quer o valor mínimo, ele chega e diz, ó, o valor vai ser mínimo quando esse valor aqui for igual a 1. Ok? Então, beleza, tudo bem, tudo correto. Mas era bom que, se ele pegar aqui, ó, pessoal, T de BC, você vai achar uma relação em alfa que vai ser isso aqui, ó, 5.340 newton vezes seno de 5 dividido por seno de 85 menos alfa. E vocês aprenderam lá em cálculo que quando eu quero saber o valor de máximo e o valor de mínimo, eu derivo e tento achar essa derivada igual a zero, porque aí você tem o que? O ponto crítico, né? Mas tudo bem, foi o que ele disse. Não, isso aqui vai ocorrer, será, ou seja, T de BC mínimo quando esse ângulo 85 graus menos alfa for igual a 90. Ok? Porque o seno de 90 é 1. Ok, pessoal? Então, quando você faz isso aqui, pessoal, vai ficar o que, ó? Vou passar o alfa para o outro lado e vou passar o 90 para o outro lado. Fica menos 90 mais 85 graus. Logo, o alfa vai ser igual a menos 5 graus. Ok? Então, ficaria mais elegante você derivar essa relação e igualar a zero. Aí você vai achar o mesmo valor. Beleza? Vai achar o mesmo valor. Ok? Então, isso aqui é o item A, nesse método, utilizando a lei do seno. Se eu quero o B, eu quero saber qual o valor da tensão, eu vou lá e substituo o alfa igual a menos 5 graus, né? E você vai encontrar o T de BC para um ângulo de menos 5 graus, né? Nessa relação, vocês vão colocar na calculadora e vão achar 465,41 newtons, ok? Então, este é o valor mínimo para eu ter essa tensão. Note que eu resolvi isso aqui pela lei dos senos. Agora vamos resolver de outra forma, né? Porque é bastante interessante, pessoal, vocês saberem utilizar a matemática, né? E vocês já sabem cálculo 1, vocês já fizeram a disciplina, era interessante você seguir aquele padrão de que quando eu quero trabalhar com máximo e mínimo, eu tenho que derivar a primeira derivada igualar a zero. Se eu encontrar um valor que zero essa função, a gente chama isso de ponto crítico, né? E se eu quero saber se esse ponto crítico não define se é máximo ou mínimo, para eu definir se é máximo ou mínimo, eu tenho que derivar outra vez, ou seja, a segunda derivada. Então, se essa segunda derivada for maior que zero, ou seja, positiva, o ponto é de mínimo. E se essa segunda derivada for positiva, negativa, o ponto é de máximo. Ok, pessoal? Mas vamos lá. Vamos utilizar agora o equilíbrio. Equilíbrio, né? Ó. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma força, né, de 5.340 newton. Eu tenho uma outra aqui, ó, que vai ser o T de CB, que faz um ângulo alfa, né? E eu tenho uma força aqui, ó, que vai ser o T de CA, que faz um ângulo aqui de 5 graus, né? Eu percebo que esse ângulo alternos interno, então é 5 graus, ok? Então vamos fazer o equilíbrio dessa situação. O equilíbrio vai ser o seguinte: somatório das forças em X vai ser igual a zero, ok? Só tem força em X, pessoal, a projeção aqui do T de CA e a projeção T de CB. Então vamos lá. Perceba que a projeção T de CB ela vai ser positiva, né? Ó, que a gente vai considerar o X sendo esse eixo e o Y sendo esse eixo. Então vai ficar, ó, T de CB
vezes. Em relação a alfa, pessoal, isso aqui é cateto adjacente. Então é cosseno. Cosseno alfa, ok? A projeção agora T de CA, ela vai ser o que? Negativa, né? Ó, tá lá para trás. E note que o que a gente quer a projeção é isso aqui, é o cateto oposto de 5 graus. Então é seno. Então vai ser menos T de CA vezes seno de 5 graus. Então isso aqui vai ser igual a zero, ok? Vamos lá, somatório das forças em Y. Somatório das forças em Y igual a zero, ok? T de CA vai ter uma projeção positiva e T de CB negativa. Então vamos lá, para ficar tudo um embaixo um do outro, vai ficar ó, menos T de CB. Note que agora a projeção em Y desse ângulo alfa é o cateto oposto. Então vezes seno de alfa, né? Beleza. A projeção de T de CA, ela é positiva, mas T de CA, perceba que em relação a 5 graus, o cateto adjacente. Então, cosseno de 5, né? Essa força também tem projeção, então menos 5.340 newtons, isso aqui vai ser igual a zero, ok? Neste caso, pessoal, temos o seguinte sistema: T de CB cosseno alfa menos T de CA seno de 5 graus igual a zero. Essa é a primeira equação, que foi o somatório das forças em relação a x igual a zero. A segunda equação foi o somatório das forças em y igual a zero. Então ficou menos T de CB seno alfa mais T de CA cosseno de 5 graus. Isso aqui vai ser igual a 5.340 newton. Ok, pessoal? Uma forma de nós resolvermos esse sisteminha vai ser pegando essa primeira equação e multiplicar, porque eu quero colocar um cosseno de 5 graus aqui, ó, e um seno para eliminar esse seno, para depois eu poder somar essas duas equações, ok? Então vamos multiplicar por cosseno de 5 graus dividido por seno de 5 graus, ou seja, cotangente de 5 graus, ok? Então a minha primeira equação vai ficar como T de CB cotangente de 5 graus cosseno alfa menos, corta o seno por seno, T de CA cosseno de 5 graus. Isso aqui vai ser igual, zero multiplicado por esse termo vai ser zero. Vamos colocar agora a segunda equação, seno alfa, né, ó. Como eu não mexi, eu vou colocar um embaixo do outro para ficar bem coerente. Cosseno 5 graus igual a 5.340 newton, ok? Então vamos admitir que eu tenho aqui a equação 1 e aqui eu tenho a equação 2, né, ó? Então vamos somar. Somando 1 e 2 qual é o que é que a gente vai obter? Pessoal, se vocês forem na calculadora e calcular o cotangente de 5, né, o resultado vai dar 11,43. Então vai ser o que, ó? T de CB vezes 11,43 cosseno de alfa, ok? Mais, ou seja, menos T de CB seno de alfa, né? Aí corto esse com esse, isso aqui vai dar igual a quanto, pessoal? 5.340 newton. Então perceba, pessoal, que o T de CB ele é comum
aos dois termos, então posso tirar em evidência e vai ter 11,43 cosseno alfa menos seno de alfa. Isso aqui vai ser igual a 5.340 newton. Perceba, pessoal, que aqui eu tenho uma relação, ou seja, o TCB em relação ao ângulo alfa. Então, isso é muito interessante quando a gente vai trabalhar com máximos e mínimos. Você acha uma relação entre as duas, né? Ó. Então, isso aqui vai ser igual ao que, pessoal? Aqui, ó, vai ficar 5.340 newton dividido por 11,43 cosseno alfa menos seno alfa. Ok, pessoal? Então, se eu tenho T de CB em relação a alfa, se eu derivar esse T de CB, né, em relação a alfa, ou seja, T de CB, que é em função de alfa, e derivar em função desse alfa, eu vou obter o que, pessoal? Note que eu tenho apenas uma função no denominador. Então, vai ser ele ao quadrado menos a derivada dele. Como eu tenho uma constante aqui, né, pessoal? Então, constante vezes essa derivada. Então, eu vou colocar aqui, ó, 5.340, que é a constante, que vou multiplicar. Primeiro, esse valor aqui ao quadrado. 11,43 cosseno de alfa menos seno de alfa. Quando eu derivo, pessoal, a derivada do cosseno é menos seno, ok? Então, note que eu tenho menos a derivada de baixo. Então, eu tenho menos, né? Ó, então, vamos derivar a de baixo. Então, vai ser, a derivada disso aqui vai ser o que? 11,43 vezes a derivada do cosseno, que vai ser menos seno de alfa, ok? Aí menos a derivada do seno, que vai ser o que, pessoal? O cosseno de alfa, ok, pessoal? Isso aqui parênteses, né? Então, pessoal, eu quero que isso aqui seja igual a zero, ok? Então, se você for analisar, pessoal, isso aqui vai ser o que, ó? Eu quero que esse 11 menos com menos dá mais. Então, fica 11,43, né? Que eu coloquei um 4 a mais aqui. 11,43 menos com menos seno de alfa. Então, menos com menos dá mais. Cosseno de alfa, esse termo aqui, pessoal, tem que ser igual a zero, ok? Então, se eu multiplicar, como aqui é igual a zero, se eu multiplicar tudo sobre cosseno de alfa, como é que vai ficar? Ó, 11,43 seno de alfa dividido por cosseno de alfa vai ser igual a tangente de alfa, né? Seno de alfa vezes 1 cosseno de alfa vai ser igual a tangente de alfa. Mais cosseno de alfa vezes 1 sobre cosseno de alfa vai ser igual a 1. E isso aqui tem que ser igual a zero. Perceba, pessoal, que tangente de alfa vai ser igual, o 1 vai passar para o outro lado, vai ficar menos 1 sobre 11,43. Quando você colocar na calculadora, pessoal, esse menos 1 dividido por 11,43 vai dar menos 0,087489, ok? Logo, né, ó, a alfa vai ser igual ao arco tangente desse valor, menos 0,08748,9. Isso aqui vocês vão colocar na calculadora e vocês vão achar menos 5 graus, ok? A mesma coisa, pessoal, ok? Então, se você achou esse menos 5 graus, pessoal, e você colocar na equação, na relação que a gente achou aqui, você vai achar
para esse valor, um TLCB igual a 465,41 newton. Ok, pessoal? Então, dá a mesma resposta na situação anterior. Ok? Então, isso foi que eu fiz. Eu peguei essa relação aqui, ó. Eu peguei essa relação e fiz no Excel. Ou seja, eu fui lá no Excel e coloquei essa relação e obtive esse gráfico aqui, ó. Olha os valores. Isso aqui, pessoal, é a tensão em BC, a tensão no cabo BC. E esse eixo aqui, eu peguei o intervalo do ângulo alfa. Eu fui de menos 30 graus e fui até 30 graus. Ou seja, eu percorri, né, coloquei, percebo que são vários pontos. E o valor mínimo da tensão TCB realmente está em menos 5, com o valor de 465. Então é interessante também, pessoal, a partir do momento que você consegue fazer a relação das variáveis e queira saber qual o máximo e o mínimo, é interessante vocês fazerem um gráfico no Excel. Quem sabe mexer no Excel, beleza. Se não souber, mande para mim que eu posso até ministrar um curso básico, né? Porque nós não temos muito tempo, para vocês utilizarem o Excel como ferramenta. Que a gente vai utilizar o Excel lá na frente, quando a gente for trabalhar com diagrama de esforço cortante momento fletor, a gente vai utilizar bastante o Excel. Ok, pessoal? Então note que essa resolução ela foi um pouquinho diferenciada, mas dá para vocês perceberem que ela foi mais elegante, né? Ó. Então não é que seja mais elegante, ela foi utilizando a matemática. Professor, mas o senhor esqueceu de fazer a segunda derivada para confirmar que realmente era um ponto de mínimo, e realmente, quando eu olhei assim que ia dar um negócio mais complicado, eu disse, não, vou dar uma parada aqui, mas tá bom. Aí com o gráfico eu disse, realmente é um ponto de mínimo, ok? Aquele gráfico foi essa relação aqui que eu coloquei lá. Quem sabe manjar com Excel, pessoal, lembrando que o Excel não trabalha com graus, ele só trabalha com radiano. Então você vai ter que pegar aquele valor em graus, multiplicar por π e dividir por 180 para poder ele rodar, ok? Então vamos para a próxima dúvida.